todos! É com muita satisfação que a gente inicia hoje o nosso podcast da Crescere. Podcast que a gente desenvolveu com muito amor. Eu me chamo Vitor Cruz, sou odontopediatra e venho aqui junto com uma grande amiga trazer muitas informações bem interessantes para vocês, para os pais, para as mães, para os profissionais. Então a gente quer atingir basicamente todos os públicos, tentando trazer uma informação de qualidade com evidência científica, né, Larissa? Isso mesmo, Vitor. Um prazer estar aqui com você para a gente começar, né, a dividir com os pais, como você falou, com estudantes, com qualquer pessoa que busque informação de qualidade sobre saúde da criança, né? A gente vai iniciar essa jornada juntos a partir de hoje, né? Isso aí. Hoje é o nosso podcast número 00. A gente dedicou esse podcast a apresentar um pouquinho da nossa história para vocês, contar quem que é o Vitor, quem é a Larissa, o que que a gente fez, como que a gente chegou até aqui e esse sonho que a gente já vem sonhando há mais de ano, né? Que estava só no papel e agora realmente a gente resolveu tirar. Lari, só antes da gente começar a falar, eu não posso deixar de agradecer alguns patrocinadores que estão com a gente dentro desse projeto, que graças a eles também a gente consegue iniciar. Então, a Imobiliária Lopes, há 30 anos sendo líder, você sabia? 30 anos já. Sendo líder, não é 30 anos no mercado, é 30 Sendo anos líder, sendo né? líder no mercado. Diferenciado. Apenas isso. Inclusive, eu estou vendendo lá o meu apartamento, eles são fantásticos, eu posso garantir para vocês que eles sabem fazer realmente uma venda, eles têm todo o controle, eles são muito organizados, educados, então assim, é tudo muito no horário que a gente está disponível, tudo. Comprei também um outro imóvel com eles. Tudo, não precisa me preocupar, a gente tem uma vida muito corrida, né? Exatamente. A gente não consegue comprar muito isso, mas aí é maravilhoso. Também fala um pouquinho da Roberta Gouveia Acessórios, né? Que está aí patrocinando, colocando aí todos esses brincos, essas joias aí, as semi-joias com vocês. Com qualidade, beleza, né? E há mais de 10 anos já no mercado também. Na verdade, começou na minha infância. Um projeto dela que começou comigo e aí... a qualidade eu garanto. Sorveteria Bali, né? Não podemos esquecer, o melhor sorvete. Pode chegar o gelato que for. A gente não deixa de pegar o nosso sorvete Bali durante o final de semana, quando sai com os meninos. Durante a semana também, aquele bolinho... Tradição e qualidade, Bali. Aquele bolo de rolo que vem com sorvete. Meu Deus! Sobremesa oficial do final de semana. Eu acho que a gente vai ter que trazer para cá também, para poder... Para os convidados. Eu acho que fica a dica aí, viu, Bali? Está apoiando a gente. Então, muito obrigado a vocês que acreditaram nesse projeto, acreditaram em mim e na Larissa aí. Lari, vamos começar falando de você? Vamos lá. Larissa, tem quantos anos e... Se é que pode falar a idade, né? Você tem quantos anos e me conta o que fez você decidir pela medicina? Então, vamos lá. Quem que você é primeiro, né? Eu sou Larissa, primeiro mãe da Leleu, esposa do Jorge e pediatra, né? E tenho 35 anos, quase 36. E assim, desde os meus primórdios da infância, desde que eu me entendo por gente, eu penso em medicina como uma opção. Tive uma fase que eu queria ser costureira. Eu adorava brincar de boneca. E quem não brincava de boneca gostava ali de fazer uma roupinha e tal. E eu tinha minha avó paterna como inspiração. Ela fazia vestidos, ela fez muitos vestidos para mim. Enfim, eu tinha essa que eu queria costurar. Mas, assim, tinha uma outra inspiração do lado da minha mãe, que era o meu avô, que é o meu avô, Milton Enio, que é pediatra. E, assim, para mim, a medicina sempre foi muito encantadora por conta dele. A gente sempre via o amor que ele... Eu sempre via o amor que ele devotava à profissão, né? E aí ele era minha inspiração. Era aquele vozinho bom que todas as crianças gostavam. Apesar de tê-lo como referência da pediatria, eu não queria... A princípio, não era pediatra. Eu queria ser médica. Eu acho assim... Eu não sei se quem está nos assistindo agora conhece o Dr. Milton Enio, mas eu acho que ele foi uma inspiração para muita gente da nossa idade, na nossa infância. Porque, assim, quando chegava... para mim, eu conversava com a minha mãe, ela dizia, se tiver qualquer problema que for um pouquinho mais sério, que ninguém está resolvendo, vamos levar lá no Dr. Milton, que ele vai resolver. Era uma pessoa extremamente empática, carismática, que assim, ele, ao meu ver, ele sempre pregou por uma medicina que é o que a gente faz muito hoje, né?
de humanização, de Exatamente. entender o paciente e a família como todo. Eu acho que ele já fazia isso há quantos anos atrás, né? Do acolhimento. Esse ano ele fez 60 anos de medicina, né? E eu cresci tendo essa visão. Ele, assim, vivia para trabalhar, mas era aquele trabalho dedicado com amor, do cuidar das crianças, né? Então, a ida ao consultório do meu avô era sempre um momento de alegria, tinha o parquinho. E não era aquela visão de ir ao médico como uma obrigação, como algo negativo. Era um ambiente feliz, um ambiente de alegria. Eu tinha essa referência dele como médico. Será que a gente pode dar um spoiler já? Próximo convidado, com certeza. Quem será, né? Muitas histórias para contar. Vamos trazê-lo aqui. Eu acho que vai ter muitas histórias para contar. Muita história, muita emoção, porque ele realmente é referência, como você falou, de humanização, de medicina, né? É minha referência. Não tem como desvincular. Hoje, assim, eu sou pediatra, né? Sou Larissa Gouveia, mas é a Larissa neta do Dr. Milton Enio. E eu nunca vou perder, né, esse vínculo. E não tem como, eu sou com muito orgulho, né? Tenho essa referência dele. Mas, voltando, né? Eu sempre fui uma aluna boa, eu sempre fui muito estudiosa, sempre fui muito responsável, sempre procurei. E a gente foi crescendo naquele paradigma. Você tira boas notas, você vai fazer medicina. Isso só foi somando para mim. Mas, de fato, era o que eu sempre quis, né? Prestei o meu primeiro vestibular de medicina em 2005. E aí foi aquele primeiro baque. Não passei, porque a Larissa era a referência do colégio, era aquela que tirava as melhores notas. Não, a Larissa não passou, aquela época de PSS. Enfim, e aí foi um primeiro grande baque para mim. Eu lembro como hoje que assim, eu chorei muito, fiquei muito triste de não ter passado de primeira, porque a expectativa era lá em cima. Mas aí foi um primeiro grande encontro meu com Deus, para saber que, de fato, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele que tem o tempo certo, né? Foi quando tinha que ser. E aí passei um ano de dedicação intensa no cursinho, estudei muito. E aí eu lembro que eu chorando, eu prometi para minha mãe. Eu digo, mãe, eu prometo. Ela não estava decepcionada comigo, ela me acolheu total quando eu passei, mas assim... Eu disse, você está decepcionada, todo mundo achava que eu ia passar. Larissa, sendo Larissa que se cobra, quer sempre ser. Sempre assim. Sempre ser. E eu digo, eu prometo que eu vou passar. E eu prometo que eu vou passar em um dos primeiros lugares. E assim foi. Eu estudei muito, foi um ano de dedicação. Eu estudava com disciplina, nunca deixei de viver, mas estudava muito, muito, muito. E aí eu consegui no ano seguinte, né? Passei na Uncisal, passei na UFAL, tive nas duas daqui que eu prestei vestibular, tive a oportunidade de escolher, né? Passei uma das primeiras posições que a minha mãe, onde saía na rua, quando saiu, teve outdoor e tudo, e ela ficava, minha filha estava na fila do supermercado, a pessoa não fala, oi, bom dia, a pessoa falava para ela, você sabia que minha filha passou em medicina? Em segundo lugar. Tipo coisa de mãe. E aí eu consegui dar início a essa jornada da medicina, né? 6 anos de faculdade, e ao longo desses 6 anos eu não queria pediatria de jeito nenhum, porque eu disse, eu não vou ficar, não quero, eu quero ser médica de hospital, aquela médica que vai lá, faz cirurgia, eu queria ser neurocirurgiã no começo, mas mais uma vez Deus vai direcionando, ao mesmo tempo que eu tinha o sonho de assim, viver para a medicina, eu também nunca quis que a medicina fosse o 100% da minha vida, porque eu cresci com uma referência de família muito grande. Então, eu queria ter a oportunidade de ter vivência em família. Né? E a gente sabe muitas vezes que a vida de hospital, de cirurgia, de plantão, não é tão, né? Dependendo da especialidade que se escolhe na medicina, a gente sabe bem que... Demanda muito, né? De tempo. Demais, a pediatria não deixa de demandar, mas assim, eu consigo ter uma vida mais organizada. E aí, assim, de neurocirurgia, eu digo, não, neurocirurgia não dá, não. Vou para neuroclínica. Neuroclínica, talvez neuropediatria. E aí, faltando 2 meses para me formar, quando eu passei na Santa Mônica, na maternidade aqui de neonatal, que eu tive aquela vivência de neonatologia, de cuidar dos bebês recém-nascidos. E aí eu disse, não, é isso que eu quero. Aí o sangue falou um pouquinho mais forte, Falou mais forte. Para a alegria do meu avô, ele já estava assim, ele estava muito feliz que eu estava me formando, mas ele sempre falava, triste. Era tão bom que você fosse pediatra, era tão bom, não sei o quê, já me aposento. E aí, um belo dia, eu cheguei lá do nada e disse, vou decidir, vou ser pediatra. E aí foi aquela alegria. E aí, hoje... Né? Eu não me imagino fazendo outra coisa assim. A rotina demanda atenção. A gente sabe que o pediatra, você cuida com tem o cuidado de criança também, né? Você vai falar um pouquinho sobre você. E é uma relação muito forte que a gente tem com as famílias, com né? certeza. Eu digo que tem famílias que, a depender da fase, eu falo mais com eles do que com meu marido no dia a dia. Tem mãe que eu falo de manhã, de tarde, de noite, né? Não tenha dúvidas. E aí, mas assim, eu não me imagino fazendo outra coisa, né? Sou extremamente realizada na minha profissão. E quando a gente, né, tá feliz com o que faz, a gente extravasa, né? A gente quer extravasar e quer ampliar isso. E acho que foi mais ou menos disso que nasceu a Crescer, né? Pelo nosso amor pela pediatria. E pela vontade de querer fazer mais, fazer um pouco mais, né? E aí, conte você como chegamos até aqui. Eu vou contar, mas eu acho que é bem interessante, assim, eu não sei se vocês conhecem, se vocês têm a oportunidade de conhecer
essa mulher que é uma esposa maravilhosa, é uma mãe maravilhosa e é uma pediatra excepcional. Eu posso falar porque ela é a pediatra dos meus filhos, então eu consigo falar com propriedade. Daqui a pouco a gente vai contar muito como foi que a gente se juntou, como conheceu, como teve. Que foi muito pelos feedbacks que eu ficava ouvindo no consultório. Não, mas essa pediatra, meu Deus do céu, ela deve ter alguma coisa aí diferente. E realmente, assim, não adianta, por mais que eu tente descrever, por mais que eu tente falar um monte de coisa aqui, só quem conhece, quem convive com a doutora Larissa é que entende realmente o que significa a doutora Larissa. A gente sabe o quanto a gente fica fragilizado, quem é pai e mãe. Sabe, o nosso filho está doente. A gente, às vezes, poxa, é uma tosse. A gente sabe que não existe remédio para tosse, né? Então, a gente vai discutir muito isso aí. Mas a gente quer uma palavra de carinho, um conforto. Mas e essa tosse? É assim mesmo. Não, é assim, vai passar. Se piorar, você me avise, né? Vai passar. Se piorar, se tiver alguma coisa. A gente precisa desse suporte, a gente precisa desse apoio. Mas é mais ou menos isso. Eu tive uma história bem parecida, assim, com você. E a recíproca, só para aproveitando o gancho, a recíproca é mais que verdadeira, né? Quem não conhece o Vitor, mas também é unanimidade. Quando a gente encaminha os pacientes, eu conhecia também através dos feedbacks, né? E aí marquei uma consulta para a Leleu com ele. Eu não sei se você levou o Dom primeiro para mim ou eu levei a Leleu primeiro para vocês. Enfim. E aí a gente já vê o diferencial da experiência, porque a Leleu estava com uma situação, isso foi numa sexta-feira, quando foi na segunda, o Vitor mandou uma mensagem para mim. E aí, já fez o que eu solicitei? Um feedback, que é uma coisa que eu costumava fazer com os pacientes, né? Eu costumo fazer. E aí, como estão as coisas? Está melhorando? Mas que eu nunca tinha tido esse suporte dos profissionais que até então acompanhavam a Leleu. Eu digo, nossa, por um exame ele veio atrás para procurar saber. E aí, não é porque era eu, a Larissa, pediatra, é porque ele é assim também. Então, assim, eu acho que essa conexão que a gente tem, esse modo de lidar com a pediatria, de cuidar do paciente, foi o primeiro grande link para a gente ver, né, o que a gente tem em comum na vida profissional. Né? Eu acho que foi muito disso, assim, da forma como a gente lida com o ser humano, né? Essa humanização, eu acho que foi mesmo. E a história é muito parecida, porque o meu pai é dentista, mas ele sempre atuou muito no serviço público. E as lembranças que eu tenho da minha infância, assim, acompanhar o meu pai, ele enquanto dentista, ele indo atender, tudo, eram lembranças ótimas. Eu dizia, meu Deus do céu, eu quero isso, eu quero ser dentista também, eu quero fazer. Eu lembro que o meu pai, ele foi trabalhar logo no interior, ele rodava 4 ou 5 cidades em um dia, ia viajando e atendia 10 pacientes aqui e ali, fazia uma cirurgia um pouco mais complexa. E eu fiquei impressionado, eu quero ser... Acho que muita gente, né, quer ser igual ao pai. Sempre tem uma referência, o pai, a mãe, o avô, no seu caso. Então, a gente tem uma referência, a gente, eu queria um dia ser igual a ele. Queria ser igual e diferente ao mesmo tempo, porque ele enveredou muito para essa área da gestão pública e eu acho que eu tenho um pouco de horror a isso por conta dele, né, de todas as ausências. Mas... E aí eu entrei pensei para entrar na odontologia. O primeiro vestibular que eu fiz já foi direto para odonto, eu já queria isso. Então, assim, tinha uma pressão muito grande dentro de casa. Não, eu acho que você deve ir para medicina, acho que você deve ir para medicina. Meu Deus do céu, mas o que eu quero é odonto. Talvez eu fosse feliz na medicina. Eu não acho que eu seria tão realizado quanto eu sou hoje na odonto. Não imagino não, apesar de saber que você seria um excelente médico, mas eu não imagino eu não consigo também. Eu nem fiz, tanto que assim... eu nunca prestei um vestibular para medicina já para não ter risco, correu porque o risco de passar, né? na época que a gente prestou vestibular, a gente tinha que fazer durante 3 anos o vestibular. PSS. Então a gente tinha que escolher baseado até nas notas. A nota não estava tão boa. Não era nem isso, porque depois um sisal a gente não precisava de nenhuma nota prévia, a gente poderia fazer. E eu resolvi não fazer para medicina. Fiz odonto, me apaixonei já de cara pelo odonto, me formei. E aí, depois que eu me formei, eu disse, não. Saí com algumas dificuldades da faculdade. E eu disse, não, quero trabalhar com lesão. Tem muito pouca gente, a gente tem algumas referências aqui. Mas eu achei que ficou faltando um pouco e fui para fora. Fui para Campinas, em São Paulo, estudar um pouco. Já iniciei o mestrado, logo de cara. E aí, fui fazer o mestrado em radiologia e fui trabalhar com lesão. E eu tenho um irmão que você sabe bem, que ele é autista. É um irmão que ele é 19 anos mais novo do que eu. Então, assim, quando ele nasceu,
eu pude acompanhar todas as dificuldades que a minha mãe teve. E uma das dificuldades, quem tem um filho portador do transtorno do espectro do autismo sabe, é levar ele para o dentista. Então, eu peguei e mandei para uma das maiores referências que a gente tem aqui. E o feedback não foi tão positivo quanto eu gostaria que fosse. E aí depois foi para um outro profissional. O profissional disse, não, é simples. A gente coloca ele dentro de um centro cirúrgico e arranca todos os dentes dele. Isso é um absurdo. Eu não vou deixar fazer isso com meu irmão. Acho que eu não ia conseguir dormir bem. Falei para minha mãe, fica tranquila, eu vou voltar. Quando eu voltar, eu já tento resolver isso que ele tem. E aí eu vim e do jeito que deu, sem técnica, sem nada. Eu peguei e juntei, disse, segura aí. Ele era um pouco agressivo, porque assim, o TEA hoje é muito divulgado, né? Eu conversei até com uma pessoa, a gente já entrando em outro assunto, conversei até com uma paciente hoje de manhã, que foi bem interessante, que a paciente, ela é chinesa, e ela já mora aqui há algum tempo. E assim, eles vivem super bem aqui. E ela disse que passou um mês na China com os filhos, tá? Os filhos são brasileiros. E eu disse, você não tem vontade de voltar para a China? Ela disse, a China é muito desenvolvida, tecnologia, tudo da China é muito desenvolvido. Mas em relação ao autismo, a humanização, o jeito que você trata ele aqui, o jeito que as pessoas tratam o meu filho na rua, na China a gente não tem, eles ainda precisam evoluir muito. E aí, pelo meu filho, eu pretendo continuar aqui. Foi um depoimento muito lindo. Só que há 20 anos atrás não era muito assim. 20 anos atrás a gente não tinha a quantidade de profissionais que a gente tem hoje com todas essas capacitações. Então a gente bateu muito cabeça, a gente não tinha o que fazer. Eu dizia, não, mãe, o que precisa fazer eu sei. Como a gente vai fazer? Segura ele e eu vou, mas não vou colocar no centro cirúrgico, não vou deixar arrancar todos os dentes dele. E aí eu fui fazendo a técnica, tudo. Depois a minha mãe me liga e faz, meu filho, tem uma amiga que também tem um filho que está com dificuldade. E aí chegou o segundo, chegou o terceiro, chegou o quarto. Daqui a pouco eu só atendia paciente com TEA e cada vez mais esses pacientes estavam chegando mais novos. Então, assim, chegava o paciente primeiro com 7 anos, com 10, daqui a pouco começou a chegar com 5, com 4, com 3. Eu disse, meu Deus do céu. Eu preciso fazer uma especialização nisso. Eu fui fazer uma especialização primeiro nos pacientes com necessidades especiais, depois com TEA, né, para poder entender um pouco mais. E assim, quando eu cheguei para fazer a especialização, eu via que eu tinha mais pacientes com TEA do que os professores. Eu disse, meu Deus, mas quando acontece isso, o professor olhava para mim e dizia, não, mas isso não acontece. Eu disse, lógico que acontece com 50 que eu tenho. Acontece com 50, você tem quantos? Sei lá, eu tenho uns 100 pacientes que eu atendo assim. Como que você tem 100 pacientes? Eu disse, acho que não tem ninguém na minha cidade que está atendendo tanto. Né? Porque, e aí veio uma comunidade, veio outra comunidade, veio outra comunidade. E eu comecei a sentir a necessidade que eu disse, poxa, acho que agora eu preciso ir para a pediatria. Para poder entender melhor esse universo da pediatria. Eu não sabia. Então, você primeiro fui para a abordagem dos pacientes com TEA. Para depois ir para a pediatria. Eu achava que tinha sido o contrário, né? E aí eu fui para a pediatria. No que eu fui para a pediatria para poder entender um pouco melhor. Né? Eu já tinha a parte dos especiais. E aí eu fui voltar para a pediatria. Voltei para a pediatria. E assim que eu já voltei com a pediatria, já entrei na faculdade, tudo. E aí comecei a dar aula. Isso já tem alguns anos, né? Muitos anos, mas a gente precisa dizer tudo. Né? E aí entrei na faculdade e tudo, e aí foi aí que eu fui para essa área da pediatria. E que hoje, assim, o consultório é super dividido. Eu acho que tem. Hoje eu acho que eu tenho muito mais paciente pediátrico. Eu acho que a maioria, como você também, a maioria entre 0 e 2, 3 anos. A puericultura, a rotina, né? Tem muito assim. Mas tem um índice forte ainda do que me levou para lá, que foi o TEA. Mas assim... E é isso que nasceu o tio Vitor. E aí pronto, eu abandonei tudo. As lesões hoje eu só vejo de criança. E esse diferencial é totalmente assim, Vitor, da abordagem que você tem desse cuidado com as crianças, desse olhar diferenciado. Por quê? Eu, como pediatra, eu já sinto o desafio que é examinar uma criança normalmente. Então, assim, tem aquela faixa etária mais problemática, né? A partir de 8 meses, que a criança já tem aquele receio da pessoa de máscara aproximar. Então, para mim, é um desafio. E olha que a minha olhada na boca é uma inspeção rápida. 5 segundos eu vejo ali. E aí, o quão desafiador é. E esse diferencial de você conseguir... captar a criança, você conseguir acolher. Eu tenho pacientes que choram comigo e aí quando vão para o tio Vitor diz, a mãe não chorou nada, viu, doutora? Eu digo, oxi, o que é que ele tem? Mas aí o tio Vitor consegue ter o diferencial, sabe que aquele é um momento
É difícil para a criança, né, que não conhece, é uma invasão de uma região muitas vezes sensível para eles. E só para, assim, não perder o gancho, o quanto isso faz diferença. Minha mãe, hoje, ela tem trauma de dentista por conta da infância dela. Ela relata que o dentista que a acompanhava na infância tinha zero paciência, zero com medo dela. Era para minha avó, segure aí mesmo ela, e era chorando. Era um trauma assim que eu não tive, porque o meu acompanhamento odontopediátrico foi totalmente já humanizado, que a minha filha não tem, ela adora ir no tio Vitor. Então, graças a Deus que as pessoas vêm mudando. Mas assim, 2 gerações atrás, a regra era, tá chorando, segure que eu vou fazer. Então, hoje, aos 57 anos, minha mãe continua com pânico ao dentista, de modo que quando ela precisa ir, ela começa a sofrer por antecedência. E a gente, assim, vocês tiveram muita sorte, porque muito disso passa para os filhos. Então, esse medo dos pais, você sabe muito bem, o medo dos pais vai passando para os filhos e a gente vai entrando nesse ciclo e passa para o outro filho, chega lá para tirar. Mas eu acho que muito disso, muito dessa sensibilidade, eu diria, com os pacientes, eu ganhei muito mais por conta desses pacientes com necessidades especiais. Porque com eles, assim, se com a criança eu tenho um nível de dificuldade alto, com eles eu tenho um nível de dificuldade lá em cima. Então, assim, é uma sensibilidade ao barulho do sugador que faz psh, é o cheiro da luva. Então, eu já tenho que ir todo preocupado. Eu tenho que ir preocupado com toque, como a gente vai fazer. Quando vem traumatizado de alguns outros colegas, para eu desfazer. Destravar alguns gatilhos, zera ele, para que ele possa ter uma nova experiência. Dá muito mais trabalho, mas a gente vai devagar. Acho que deve ter consulta que você nem intervém em nada, você só tenta conquistar, não tem? Tem. Antigamente a gente falava consulta de condicionamento, hoje em dia não usa mais esse termo. Mas é muito disso. Só que a maioria das vezes, quando o paciente chega lá, você falou, às vezes chora tudo. Eu pergunto, como é que tá lá na tia Larissa? Ainda está chorando? Não, está chorando. Ufa, então, se chorar aqui não vai ser, não vai ser pessoal. Não vai ser pessoal. Porque a gente sabe, na maturidade da criança, a maioria das vezes ela vai primeiro começar a colaborar com você, que não tem atitudes tão invasivas com ela, no máximo. Nada que faça barulhinho, nada. Tirar a roupinha, porque que eles não gostam, tudo. Mas imagina, eu mexer na boca. Abre sua boca que eu vou lá mexer. É o que eu digo direto. Às vezes, quando eu falo, né? Se ser pediatra é um desafio, porque às vezes a mãe chega, doutora, o menino chorando muito. Ela, doutora, é assim mesmo. Eu digo, é assim mesmo. Eu digo, imagine como deve ser difícil no dentista. Isso, às vezes, aproveitando o gancho também, eu, na minha rotina, na puericultura, eu sempre questiono. E aí, tá indo para o dentista? É uma função da gente, pediatra. Porque, às vezes, muitas mães não vão por livre demanda. Tem muita gente que já é mais esclarecida, mas eu sempre pergunto se está em dia. E aí eu vejo que, em alguns casos, pelo comportamento da criança, a mãe chega e diz, não levei ainda, porque ele chora tanto aqui, eu não quero traumatizar. Eu digo, você leve. Tem indicação? Eu digo, tem uma pessoa que vai conseguir. E aí, geralmente, o feedback é sempre, meu Deus, que tranquilidade, foi muito tranquilo, enfim. E é muito curioso isso, porque, assim, chega em determinada faixa etária e inverte. Eu pergunto, como é que está a consulta com o pediatra? Sei lá, 8, 9 anos de idade. Doutor, faz uns 2 anos que eu não fui, mas precisa. Lógico que precisa, você continua não sabe o que está acontecendo. Continua indo ao dentista anualmente e não vai ao pediatra. E a gente vai cobrar, você precisa voltar, você precisa... Não, eu prometo, você precisa, seu filho está desenvolvendo, está mudando tanta coisa, os hormônios também estão mudando, ele vai precisar de outras situações. Eu falo isso direto, inclusive, para os alunos, quando eu dou aula, né? Quem não sabe, também sou professora da cadeira de pediatria do SESMAC, coordeno a disciplina lá em 3 turmas, e uma coisa que eu falo é isso. Essas fases da pré-adolescência e da adolescência fica meio que num limbo do acompanhamento pediátrico. Por quê? Diminui a frequência de adoecimentos, né? Aí amanhã não está tranquilo, não está adoecendo, já ganhou uma imunidadezinha que não adoece mais com tanta frequência. E aí passa, quando vê a criança está 3, 4 anos, passou pelos primeiros sinais de puberdade, a menina iniciou a menarca, a primeira menstruação, e a mãe fica meio sem saber para que levar e não leva. Então, a faixa etária que tem mudança comportamental, tem mudança corporal, né? Aumenta fatores de risco para várias condições. Então, assim, aproveitando o recado, não deixem de levar seus filhos maiores ao pediatra. Às vezes o pessoal das indústrias farmacêuticas vai lá, doutora, tem oportunidade com crianças de 10, 11 anos, né? Eles estão lá fazendo a propaganda dos medicamentos. Eu digo, rapaz, por incrível que pareça, o público, assim, 90% dos meus pacientes são até 6 anos. Depois
Semana passada eu atendi um de 14, que eu disse, você é o meu paciente mais velho, 14 e 6 meses. Eu sou o paciente mais velho que está vindo para consulta. E no mesmo dia, outro de 11. E eu parabenizei as duas mães. Eu digo, muito bem, né? Parabéns por não ter deixado a criança nesse vazio, nessa fase. Exatamente. Existe uma especialidade pediátrica chamada herbiatria, que cuida justamente dessas particularidades pediátricas, né? Da adolescência. Eu acho que é muito importante esse acompanhamento até... Eu sempre brinco, quando falam lá, doutor, ai meu Deus, você vai ficar acompanhando ele até quando? Eu digo, normalmente eu acompanho até o momento que ele vai chegar e vai dizer, eu não preciso mais de um odontopediatra. Eu agora quero um dentista de adulto. Tem gente que faz isso. Na minha especialidade, é até mais comum eu acompanhar até mais velho, justamente por todo esse medo que você falou. Né? Não, tem pai que chega lá e diz, eu ainda sou atendido pelo odontopediatra, pelo meu odontopediatra desde quando eu era pequeno. Ele já está se aposentando. Eu posso mudar para você? Eu sou a criancinha, né? Criancinha de 45 anos, mais ou menos. E aí é muito disso. Ô, Lari, e como que surgiu? Eu não sei se o pessoal sabe, mas vamos falar aqui já, né? Da nossa novidade que a gente está lançando aí, os nossos cursos da Crescere. Como foi que surgiu? Vamos falar como foi que surgiu a Crescere logo. Então, eu acho, se eu estiver errada, você me corrija, né? Eu acho que, assim, a ideia mais remota da gente entrar nessa juntos foi quando a gente foi convidado para dar uma aula, né? Dar aulas separadas. Eu dei uma aula sobre a consulta pré-natal com o pediatra e você falou sobre os aspectos odontopediátricos relacionados à amamentação e a esses primeiros dias de vida, né? A gente falou para um grupo de mães. E aí, primeiro eu dei a minha aula, depois o Vitor deu a aula dele, e aí nós assistimos simultaneamente uma aula uns a aula do outro, junto com as pessoas lá. E aí, quando acabou a aula, eu digo, rapaz, que aula massa, Vitor, a sua. E a gente tem um jeito muito parecido de falar, um jeito parecido de se comunicar e de passar a mensagem. Aí o Vitor falou, não, realmente, muito massa, a gente realmente pensa muito comum. E aí a gente conversando, acho que com o Jorge Lua, né? A gente falando, aí acho que, não sei se foi o Jorge também falou, foi a Lua, por que você não fazer um curso? A gente já tinha alguma ideia. E aí porque a gente vê que as pessoas são carentes de informação, buscam informação de tudo que é tipo, né? Então, surge alguma demanda, as pessoas vão direto para onde? Para o Google, que tem todo tipo de informação, muita informação de qualidade, se você souber procurar, mas você precisa ter uma orientação. Então, a gente vê que também, com a demanda de mãe e pai, dúvidas que são elementares, eu consigo tirar porque eu tenho uma formação, mas eu fico imaginando, em algumas situações pontuais, né, se aquela família saberia conduzir e se a gente pudesse passar algumas informações de modo imparcial, né, se a gente não iria contribuir para essas famílias, né, com enriquecimento de conhecimento. E aí eu acho que foi por aí que a gente começou. Isso tem mais ou menos um ano, talvez um pouquinho mais. Tem um pouco mais de um ano, tem um pouco mais de aí um ano. Vamos. Aí mês que vem, bora começar. Sendo que tem um problema básico na vida da gente, que é tempo. Né? A gente não conseguia, aí foi passando. Acho que em março a gente fez uma viagem, né? A gente estava junto de férias, e aí disse... Vamos começar quando chegar, bora. Passou março, passou abril. E aí, maio, eu digo, vamos colocar para frente. E aí a gente disse, vamos logo tirar as fotos. A gente já fica com as fotos prontas para começar. E agora já vai o start. E agora estamos indo bem. Né? E aí já a gente conseguiu. Já está começando. Demos o pontapé inicial. Provavelmente, quando vocês estiverem assistindo isso aqui, os cursos também já estarão no ar. Tudo disponível. Acho que tem muito curso interessante vindo por aí. Eu acho que assim, a Larissa falou, logo quando ela deu essa primeira aula lá, um monte de gente, todo mundo fascinado, todo mundo disse, não é possível. Parecia que eu tinha combinado com ela a aula, parecia que a gente tinha dito, você fala até aqui, daqui eu falo, e um estava complementando o outro, disse, poxa, que legal. É muito bom você achar alguém com um pensamento muito parecido com o seu e com as informações atualizadas, né? A gente sabe que, infelizmente, não é todo mundo que é assim. Às vezes, poxa, é um bom profissional, é um ótimo, maravilhoso profissional, mas termina que ele se acomoda. E aí vai acontecendo as coisas vão mudando, os princípios, os protocolos vão mudando e, poxa, ele não acompanha. Talvez o que... é uma coisa que a gente prega muito. O que a gente fazia 10 anos atrás... Hoje, totalmente proscrito diferente. Hoje. Então, poxa, como é que eu fazia isso? Mas na época era o que era mais moderno. E há 5 anos mudou e hoje muda e assim vai. E a gente resolveu passar isso para as pessoas também. Eu acho que
poxa, a gente não precisa ser egoísta, né? Eu acho que a gente tem que preparar melhor os pais. Eu acho que a gente pode ajudar os profissionais. Isso. Né? Poxa, a gente tem muito conhecimento. A gente conhece muita gente. A gente tem muita experiência no que a gente fala. Eu estou completando agora esse ano 15 anos já de profissão. Então, assim, poxa... tem gente que tem 30, tem gente que tem 30, tem gente que tem 40, tem gente que tem 50. E a gente pode sugar dessas pessoas. E por que não as pessoas também? Somar e outra, a gente aprender mais. A gente está aprendendo. Cada paciente que entra lá no consultório, você falou até um dia desse, acho que foi ontem, estava lendo lá um post seu. Cada paciente que entra no consultório ensina um pouquinho mais a gente. Era justamente isso que eu ia falar. E essa vivência clínica, obviamente que os artigos são importantes, né? A gente está sempre se atualizando, como você bem falou, as coisas mudam, né, anualmente, então a gente tem que estar sempre nessa avidez por informação nova e de qualidade. Mas uma coisa que constrói o profissional que a gente que eu acho que com você não é diferente, é a experiência clínica. Às vezes tem condutas que a gente faz em consultório, seja da abordagem de um paciente, seja de uma orientação parental, que é baseada na nossa vivência do consultório, né? Que a gente chama medicina baseada, tem a medicina baseada em evidência, baseada nos artigos científicos, e tem a nossa experiência também. Então, isso ajuda, né? Eu tenho 10 anos de formada, mas assim, a vivência na pediatria é o meu dia a dia, é todos os dias. Então, assim, em 12 horas de consultório, que é o que eu passo geralmente nos meus dias de consultório, eu vejo de tudo. Como eu falei realmente nesse post recente, eu choro, eu rio, eu aprendo, eu pego dica de mãe, eu digo, menina, que legal, vou fazer isso. Ela, sério, doutora? Ela fica até feliz, porque ela está me ensinando uma coisa. Quando eu estava com os autistas lá atrás, há 14 anos atrás, quando eu começava a atender eles, as mães chegavam com um artigo, doutor, você viu isso? Eu disse, não vi, me dá. Né? Hoje a gente tem acesso muito mais fácil. Há 14 anos não. E cada mãe que entrava aprendia. Então, assim, muito dessa minha formação fui aprendendo com os pais. Quando eu cheguei lá para fazer a especialização que eu contei, eu sabia um pouco mais do pessoal, do que os professores, porque eu aprendia com os pais. Eu tinha mais pais me ensinando do que talvez os professores tivessem pais ensinando ele. Eu acho que o que a gente conseguiu passar nessa imagem, né? Quando o prazer em cuidar, né, se une à vontade de ensinar. Eu acho que isso resume, né, o que é que a gente quer com a Crescer. O prazer em cuidar, né, esse amor que a gente tem pela profissão da gente e a vontade de ensinar. A gente tem essa, além, né, de trabalharmos com crianças, os dois têm essa vivência profissional da docência, né? Vitor, professor desde sempre, eu entrei também na docência, caí assim de paraquedas, mas hoje também... Como foi? Conta. Falar da docência. Em 2016 eu entrei e hoje eu não me imagino também fazendo outra coisa, né? A vida de professora me realiza de uma maneira que quando eu saio renovada com essa troca com os alunos. Eu comecei a residência em 2014 de pediatria na Santa Casa de Maceió e terminei em 2016. E aí foi na época que a faculdade estava buscando um hospital-escola e tinham que ter docentes, né, que tivessem conexão com a instituição, com o hospital. E eu estava saindo da residência, mas eu ainda fiquei trabalhando nesse hospital, né? Eu continuei no hospital. E aí a minha chefe de residência, né, que eu já tinha acabado, mas ela disse, Larissa, estão precisando de professores. E assim, vá você. Eu digo, quando? Isso era na segunda. Ela vai ser quarto processo seletivo, tem que montar uma aula disso. Eu digo, não, ela vá sim. Aí quem vai contra a chefe, né? Eu digo, meu Deus, minha chefe de residência, a doutora Adélia, super querida, vá sim. Então, em 12 horas eu montei uma aula, fui lá, na concorrência com nomes tops da pediatria. Quando eu cheguei, eu digo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Com esse monte de pessoas que eram meus preceptores, chefes de residência, que eu tinha aprendido com ele. Exatamente, pessoas que eu tinha aprendido na pediatria. E aí fui lá com cara e com coragem, e eu sempre tive isso, assim, de gostar de falar e de ensinar. Eu era aquela aluna, não sei se era o seu perfil do colégio também, mas nos trabalhos de escola eu dizia, não pode deixar que eu faço tudo, porque todo mundo adorava ser do meu grupo. Não, eu gostava de fazer, perfeccionista, porque eu sou perfeccionista, então eu só achava que ia ficar melhor se eu fizesse. E aí tinha aqueles colegas que não gostavam de fazer tanto, achavam massa. Não, a Larissa faz. E na hora de apresentar, eu também adorava apresentar. Então eu lembro, a minha lembrança mais remota de uma apresentação minha foi na primeira série, que todo mundo ficou impressionado. Eu tinha uns 7 anos. Nessa época eu não era assim, não. Talvez na faculdade eu me tornei, mas nessa época eu só queria brincar. Eu acho que eu era aquele que ficava feliz que tinha uma Larissa que fazia isso. Aí o que aconteceu na primeira série? Primeira série do colégio, feira de ciências.
E aí era aquelas frasezinhas curtas. Eu decorei 2 folhas assim de livro, era alguma coisa de índio, de natureza, 2 folhas assim, e comecei a falar parará, 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 que a professora vendo assim que estava igual e a comunicação, enfim. E a partir daí eu sempre fui aqui, gostava de apresentar trabalho, aqui e tomava a frente, que juntava as amigas para ensinar na época de prova, né? Então tinha esse quê de docência, né? De gostar de transmitir informação, de gostar de falar e de ensinar. E aí fui aprovada lá, né? Entrei e comecei a dar minhas aulas e assim hoje estou há 6 anos, graças a Deus, uma ótima relação com a instituição, com os alunos. Nossa. E, né, a gente juntou para conseguir continuar a ampliar essa docência de uma maneira leve, de uma maneira descontraída, né? E de uma maneira que ultrapasse fronteiras, né? Porque com a Crescer a gente vai conseguir atingir, né, qualquer pessoa que esteja em busca de informação de qualidade. A educação à distância, assim, você falou, o Vitor desde sempre professor. Eu comecei, assim que eu me formei, eu acho que a primeira coisa, eu já fui atender e no mesmo mês eu já fiz um teste para dar aula, sendo que era uma aula à distância. Então, assim, o meu teste era tinha 2 câmeras, um diretor que dizia, vamos um pouquinho mais pro lado, vamos um pouquinho... Hoje a gente aqui, se eu errar, se eu botar o microfone, se eu para trás, para frente, é muito mais tranquilo. Uhum. Mas tinha que ser tudo muito certinho. Eu dizia, meu Deus do céu. Poucas chances de erro. E câmera. E eu dizia, não, vou lá fazer o teste. Eu acho que na época eles nem tinham tantas pessoas fazendo o teste, porque muita gente trava, vai lá na frente da câmera e agora, o que é que eu falo, tal. Então, acho que eu já tive vantagem de não ter travado. Eu disse, já estou aqui um pouquinho na frente. Só que eu não tinha experiência. Eu tinha acabado de me formar. Eu ia dar aula para um público que era um público tranquilo, que eu tinha capacidade técnica, né? Tinha muito mais conhecimento do que eles, mas mesmo assim eu ficava com receio. Poxa, eu não tenho experiência nenhuma. E daí eu fiz o teste, passei, e eu lembro como hoje, com 2 meses, né? Ia estrear em 4 meses a essas aulas à distância. Eles iam lançar a empresa. E aí eu disse, não, vou gravar. Eu não fazia nada, né? Trabalhava 1 hora por dia, não tinha tempo para fazer o que eu quisesse. Eu só fazia aula, O problema de hoje não existia, né? O problema de hoje não tinha. Era uma falta de tempo. Era uma qualidade de vida diferente. E aí eu fazia aula. E quando chegava lá no estúdio, eu dizia, vai gravar quantas aulas? Eu vou gravar 3. Como que você vai gravar 3? Eu disse, vou gravar 3. Eu já fiz 3 aqui, eu vou gravar. Já estou aqui, vamos fazer, vamos aproveitar o tempo. E aí comecei a gravar. Eu tinha que dar, acho que era 8, eram 16 aulas. Eu gravei as 8 às 16 em uma semana. E aí, os professores que já estavam, eles não estavam fazendo isso. Como eu tinha tempo, eu fazia plano de aula, fazia tudo bonitinho. Tudo organizadinho. Cheguei lá para o diretor, entreguei para ele, o plano de aula. Ele, rapaz, esse cara é diferente. E aí, depois, faltando 1 mês para lançar o curso, o dono, o presidente, me chama. Aí faz, Vitor, eu queria conversar com você. Eu disse, meu Deus do céu, acho que ele não gostou de alguma aula, vai brigar comigo, porque de vez em quando ele dava umas incertas. Ele disse, eu quero fazer uma proposta. Imagina isso, 15 anos atrás, uma carinha de menino, que eu tenho até hoje, né? Assim. Mas é uma cara de menino, ele chegou, me chamou e fez, eu tenho uma proposta para fazer. Eu queria que você coordenasse o curso. Como que eu vou coordenar o curso? Eu não sei, eu mal sei da aula. Mas o que é que ele viu? Ele viu, poxa, é um cara organizado. Isso que eu ia dizer. Você mostrou que tinha organização, proatividade. Era tudo que ele queria. Eu acho que eu era tão organizado, eu só tinha tempo. Você era muito organizado que os outros, né? Eu era mais organizado que os outros. Eu disse, não, sem problema, vamos lá. Mas o que é que aconteceu com a coordenadora? Não, ela vai entrar em licença maternidade. Eu disse, tudo bem. Daí ele chegou e disse, vai ser lançado daqui a 1 mês e eu só tenho uma exigência. Eu disse, o quê? Ele disse, eu quero que você... acabe com a equipe e monte a sua equipe. Eu vou montar a minha equipe, vou chamar meus colegas de turma, que se formaram. Que apresentava trabalho bem para poder dar aula lá. E eu disse, não vou demitir ninguém, eu não vou entrar assim, eu me formei assim, né? Agora. Tinham pessoas que eram referência, que eram meus professores, que eram tudo. Menino de 15 anos aqui. Que dava aula muito bem, só que assim, chegava na frente da câmera, travava. Eu disse, poxa, a aula dele não é assim, ele é bom, a aula é boa. E ele disse, não, então vamos fazer assim. Você não vai assumir. Você assume, mas ninguém sabe que você assumiu. Amanhã eu estou demitindo todo mundo e segunda-feira era uma quinta. E segunda-feira você já começa os trabalhos. Eu disse, não, tá bom, porque vai parecer que eu fui depois. E aí, realmente, a decisão não era minha. Eu não podia receber esse peso de ter que demitir sem a decisão ser minha. E aí eu disse, agora eu chamo quem? Eu disse, vou chamar meu pai. Meu pai sempre foi muito desenrolado nisso. Acho que eu peguei muito dele, essa falta de vergonha na frente das câmeras. Então, chamei meu pai.
pai, ó, preciso que você dê aula. Ele, aula de quê? Eu disse, sei lá, pai, mas você vai dar aula. Ele, não, tá bom. Tinha um amigo meu que morava comigo, que a gente trabalhava no interior. Eu disse, ó, bicho, eu preciso que você dê aula. Ele apresentava para mim, Vitor, eu vou dar aula de quê? Eu disse, vai dar aula disso aqui. Vai dar certo. Aí ele, tá. Eu peguei e chamei a maior referência que eu tinha como professor enquanto eu estava na faculdade, que foi meio que um padrinho para mim nessa área, que foi o professor Natanael. Ele quando eu fui receber, assim, quando eu recebi a notícia, eu liguei para ele e disse, bicho, ó, recebi para eu ser coordenador, o que é que você acha? Ele fez, aceito. Eu disse, como eu vou aceitar? Ele fez, eu lhe ajudo. Então, assim, ele não tinha tempo para nada, como a gente não tem hoje. Mas só o fato dele ter dado o suporte, de eu saber que se eu precisasse, ele ia estar ali. E se você dá aula, ele dou. Disse, poxa, eu tô pegando uma pessoa com pós-doutorado que vem aqui, que vai ajudar. Cheguei pro presidente da empresa e disse, ó, montei a equipe. A gente tem um mestre aqui, um cara que é pós-doutor e o outro que se formou agora, como eu. Ele disse, não, tá ótimo, ó. Eu disse, agora a gente precisa pagar mais caro para eles, esse valor aí que você tá. Então, eu negociei com ele, foi ótimo, a gente conseguiu abrir o curso. A ideia dele era assim, era que a empresa tivesse 1.000 alunos em até 8 meses e a gente tinha 1.000 alunos tendo aulas diariamente com a gente com 15 dias de lançada a empresa. Superou então, assim, foi uma empresa que saiu daqui, que depois eu acho que é super interessante a gente chamar ele para ele vir aqui conversar, contar a história de como foi. Acho que a gente vai ter que fazer umas 3 horas de podcast com ele. Mas assim, a empresa ela saiu de 1.000 para 1 milhão rapidinho e daqui a pouco ela disse, Vitor, preciso que você coordene outros cursos. Aí eu me vi coordenando 52 cursos. Curso que você nem imagina de neuro, de gineco. Que botasse para dar eu curso. Eu só tinha que coordenar, eu dizia, meu Deus do céu. E aí ele pegou, fez, Vitor, eu doei 2 milhões de vagas. Eu disse, 2 milhões, a gente não tem sistema que suporte isso. E aí, quando eu olhava, eu dizia, rapaz, você já parou para pensar que são 2 milhões de reclamações? Todo aluno reclama de alguma coisa. Faz parte. Faz parte, o aluno não gostou, achou. Tinha aluno que dizia... Não, reclamava que tá muito curto, que tá muito longo. Tá curto, tá longo. Ah, a camisa daquele professor eu não gostei muito. Eu padroniza as camisas, vai ser todo mundo camisa branca. Aí o outro, não, ó... Aquele professor, ele tirou uma brincadeira, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir quebrar o gelo. isso, né? Então, assim, entrei lidar nesse com meio, gente, né? Entrei nesse meio. E aí, depois que eu fui para a faculdade e tudo, aí eu comecei dando aula presencial na especialização, já era mestre. E aí, comecei a dar aula na pós-graduação para depois entrar na graduação. Aí, já tem uns 8 anos que eu entrei na graduação. E aí, assim, é o que eu falo para todo mundo. São as minhas duas paixões. O consultório e a docência. Não tem como a gente ficar longe. Eu acho que eles se complementam muito. Eu acho que muito por conta da docência desde esse início, a gente se sente na obrigação de buscar mais conhecimento, de estar se atualizando. É um impulso para a gente se manter atualizado. Porque, é um impulso para isso. E eu vou falar uma coisa que pode ser até polêmica. Meu Deus do céu, não sei nem se eu devia falar. Mas eu vou falar. Vai ter um corte depois disso aí. Mas assim... o fato da gente ser um professor que está dentro da clínica tem uma diferença gigantesca para o aluno daquele que só é professor. E eu não condeno. Eu tenho muitos amigos que só são professores, né? Que são dedicações exclusivas dentro das suas universidades, que são muito competentes. Mas, assim, o universo que eles veem, mesmo atendendo dentro da universidade, é um. O universo que a gente vê dentro do consultório é outro. A forma como a gente lida com a situação. Poxa, lá no consultório sou eu e o paciente. O paciente depende de mim, o paciente depende de você. Então, a gente precisa dessa experiência para que eu passe para os alunos, como eu falei aqui, chegou a paciente que foi hoje de manhã lá, que era da China. Exatamente. E ela conversou isso. Essa vivência de consultório enriquece demais as aulas, porque a gente consegue passar. E é o que os alunos falam, assim, às vezes eu percebo isso, aproveitando... às vezes tem aluno que pode estar um pouquinho disperso na aula, quando eu falo, semana passada eu recebi no consultório, quem não está olhando, olha, todo mundo olha. Gostam de história, de vivência clínica, entendeu? Então, isso traz enriquecimento, né? Acho que é uma via de mão dupla. A docência, né, ajuda a gente a se manter atualizado para a nossa vivência clínica e a nossa vivência clínica enriquece a forma como a gente consegue passar o conteúdo para os alunos. Então, assim, acho que é um match perfeito. Então fica a dica aí também, né? O pessoal que está começando agora, que está entrando nesse mundo das aulas, se tiver oportunidade, lógico, tenta mesclar um pouquinho a experiência clínica com a experiência da docência, porque eu acho que isso daí
vai ser um diferencial Só traz muito ganho grande. para todo traz mundo. ganho para todo mundo. Traz ganho para o paciente, traz ganho para quem está aprendendo e principalmente para a gente. Somos os melhores beneficiados. Principalmente para a gente que tá passando por isso. Pode falar. Essa rotina, né, assim, da gente hoje mesmo, do atendimento de prática de manhã, né, não tive tempo de almoçar, como eu lhe disse, e aí, de novo, para dar aula teórica, é cansativa, mas a gratificação, né, é extremamente gratificante você chegar de noite e poder ver, assim, realmente que você impactou a vida. E a gente consegue, com essa vivência de professor e de consultório, ter esse feedback positivo em duas vertentes. Então, às terças, quintas e segundas eu estou no consultório. Eu saio feliz, eu posso até chegar cansada, mas geralmente eu saio muito feliz e realizada com um olhar diferenciado, um abraço, um feedback positivo, né? Um obrigado. Então, realmente compensa todo o cansaço, e na docência também, né? Hoje, uma aluna chegar para mim e dizer: professora, foi muito legal a aula. Acabar a aula, assim, você realmente está cansada, esgotada, e aqueles alunos, você vê os outros entusiasmados e batendo palma para uma aula, né, de dia a dia comum, que realmente eles gostaram. Então, assim, é o combustível. Cansa, de vez em quando a gente reclama, tô cansada, preciso de férias. Porque não é só isso, não é só chegar lá e dar aula, né? Vamos ser justos também. Tem o pré, a gente precisa preparar a aula, que muitas vezes é uma coisa que eu pelo menos, eu ficava mais chateado. Dizer, poxa, a gente vai dar aula às vezes 7h10 da manhã, 7h20 da manhã. Tem gente que está com sono, tem gente que vai fazer prova e que foi dormir 4, 5 horas da manhã, mas não pode ter falta. Então vai sentar lá de corpo presente. Mas não consegue nem prestar atenção. Aí eu fiquei preparando essa aula que eu vou dar aqui em 2 horas. Eu fiquei 2 semanas preparando, atualizando, pegando artigo, colocando a melhor imagem. É uma oportunidade única naquele momento. Aquela aula que você está dando do assunto X na grade, né, lá da faculdade, só vai ser dada naquele dia. Então, assim, é o que eu digo realmente aos alunos: aproveitem a oportunidade. Eu dou aula dia de quarto, 1h20. Está todo mundo no status pós-prandial. Todo mundo almoçou, o fluxo sanguíneo direto ali para o aparelho digestivo. Então, vejo assim, tudo sonolento. De vez em quando minha gente, acorda. Não tá fácil para vocês, para mim também não tá, não. Queria estar aí sentadinha, relaxando, mas eu estou aqui me esforçando para passar para vocês da melhor maneira, para que vocês não tenham que decorar nada, para que vocês guardem, assim, pelo menos 10, 20% do que eu estou falando aqui. Então, eu preciso que vocês estejam comigo. Acorda. Então, de vez em quando, eu dou essa chacoalhada e, assim, aquela velha lição de moral. Não vai voltar, né? O tempo que não volta. Essa aula hoje vai ser única, então, realmente... No máximo, vai ter que entrar lá no site da Crescer. Baixar umas aulinhas, né? Para se atualizar de novo. Aula, vai ter que procurar, porque lá, pelo menos, vai estar disponível, pelo menos, durante um ano. Tempinho né? bom, E aí, né? quando tiver que atualizar, a gente vai atualizando. Eu acho que esse daí vai terminar sendo o caminho para esses que ficam um pouquinho mais preguiçosos nesse sentido. Mas é isso. Então, assim, a nossa ideia é tentar trazer esse conteúdo, né, diferente para as pessoas. Abordar aqui, continuar com o podcast. E ideia não falta, né? A gente já tem muitas ideias, né? Em cada reunião surgem novas ideias. Eu digo, muito bom. E como é que a gente vai dar conta? Como é que a gente vai ter muito tempo? Tempo é dinheiro, né? Mas eu queria ter muito tempo para poder fazer isso. Como é que a gente vai conseguir dar conta? Mas, assim, de coração, a gente está preparando muita coisa boa para vocês, né? Espero que vocês gostem, que sigam com a gente nesse caminho, né? A cada semana a gente vem planejando conteúdo, vem planejando o podcast. Como o Vitor já soltou aí, vamos trazer pessoas especiais, pessoas queridas, né? E a gente tem muito essa pegada, assim, da informalidade, da gente trazer uma conversa boa, uma conversa leve, com experiência, com troca de vivência, né? Vamos lançar um desafio que a gente vinha conversando, né? Eu acho que a gente já está chegando aqui no final do nosso podcast. A gente vinha conversando... Conhecer um pouquinho mais das particularidades. Conhecer um pouquinho das particularidades até dos nossos convidados. Vamos ver quem acerta aí, né? Como hoje, um é convidado do outro aqui. Vamos lá. Vamos fazer Toma lá da cá. Toma lá da cá, um bate-bola rapidinho. Eu começo, depois, se você quiser, você fala também. Eu vou falar, pessoal, tô sem nada aqui, tô sem papel, sem nada, vai ser o que vier na cabeça. Tá. Então, vamos lá. Primeiro, o que você acha? Sushi ou massa?
Sushi. E Sushi. você? Eu também, sushi. Não Sushi, tem- sushi. Não tem pra onde fugir, Uma não. vez por semana, pelo menos, por favor. No terapêutico. Mínimo, no mínimo, né? E o pior é que os meninos já estão querendo. Você tá vendo? Meu Deus do céu, que prejuízo. Exatamente. Eu não sei se vocês têm filhos. Fica da a idade dica, dos não dê meus. sushi pra provar, porque é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. A gente sai agora. Antes a gente saía pra jantar. Batatinha frita por Batatinha, menino. Né? tal, a gente conseguia, era tranquilo. Agora, não, papai, eu Sashimi, quero sushi. hot. Ele mesmo já pede. Ó, o Dom de 3 anos. Não, papai, ó, chama o parceiro. Ele chama de o parceiro. Traz aquele sushi. Aí ele traz lá o sushi que ele gosta. Aí ele vai. Antes dele terminar, ele já tá, parceiro, mais um. Daqui a pouco, a conta que a gente saía antes, de casal, que eu Duplica, gastava né? com a mesma, duplica fácil. Que eu nunca vi, parece que tem um buraco na barriga. Depois eu acho que é até um tema pra gente ver o que é que essas crianças... Tem criança que tem um buraco na barriga e tem criança que parece que tem um balão, né? Não Aí quer chega comer pra nada o pediatra, um tempo remedinho todo. de verme, pros dois casos, né? Tá comendo muito, um remedinho de verme, doutora. Tá comendo pouco, um remedinho de verme. É, mais ou menos isso. Daremos aula sobre isso. Agora, minha vez, vamos lá. Vinho ou cerveja? Vinho. Engorda menos. Né? Engorda menos. Mas a cervejinha também, de vez em quando. De vez em E quando, você? né? Vinho, cerveja zero. Vinho ou caipifruta? Vinho. Vinho ainda, né? Vinho mais tranquilo. Doutor Vinho é ótimo. Augusto, seu Augusto, pai do Vitor, está aprendendo muito sobre vinhos, né? Ensinando a A gente. gente agora vai ter um sommelier, né? Pra poder ajudar Aprimorar ainda mais o gosto. E um lugar, qualquer um, que você já foi ou que você quer ir. Nova York. E um que você quer ir. Nova York de novo. Voltar. Fui a Nova York 10 anos agora. Não, tem muito lugar que eu quero ir, mas assim, eu não sou muito criativa para lugares diferentes. Eu gosto de ir para os clássicos e tradicionais. E um que eu fui há 10 anos que eu queria voltar era Nova York. E você? Rapaz, ó, por incrível que pareça, eu gosto muito de Lisboa. Eu queria voltar em Lisboa porque eu acho que é muito parecido aqui. A culinária lá eu acho fantástica. Não é a cidade mais bonita que eu já fui. Acho que Londres talvez seja, mas é uma cidade que eu queria voltar. Mas eu acho que a experiência da viagem faz a cidade ser atrativa, né? Deve ter sido uma viagem boa, uma experiência legal. Foi uma viagem eu sou a legal. única pessoa do mundo, segundo meu marido, que não gosta de Paris, né? Eu sou 2. Também, né? A minha Lua também não. 3. Então É. somos 3. Porque a vivência até não foi nisso a tão gente tá no boa. mesmo barco. Então deu match. E eu fui 2 vezes e as 2 vezes Continua. foram terríveis. Não, você precisa dar outra chance. Toda vez que eu falo isso pra alguém, não, você precisa dar Eu chance. dei. Eu disse, eu não dou chance mais Mais nenhuma. Tá bom 2-0. demais, é. Agora eu queria ir pras Maldivas. Eu acho que era uma boa a gente pensar, né? Vamos ver alguma dessas férias aí da gente. Ver se vai aqui, né? Agora pesquisar o tempo para não ter como foi Fernando de Noronha, né? Deixa eu botar você numa situação difícil. Diga. Consultório ou sala de aula? Eu ia perguntar isso pra você. Mentira. Eu ia dizer, não ia perguntar consultório ou sala de aula. Eu ia perguntar, Vitor, mentira. Não combinei. Eu ia perguntar ensino ou consultório, né? Mesma coisa. Rapaz, é difícil, mas se fosse assim, um pouquinho mais, 5,01% consultório. 4,99%. Porque foi onde eu comecei e eu sempre assim, enfim, eu consigo essa troca com o paciente e ainda mais depois que eu fui mãe à maternidade. Né? Enfim, é um pouquinho mais, ganha um pouquinho, mas os dois apesar da têm gente lugar. conseguir ajudar as pessoas em sala de aula, lógico que a gente está preparando eles formando profissionais, né? Para muito mais gente, a gente ainda tem muito contato, né? O tanto que a gente consegue, poxa, acho que isso aqui eu consegui. Eu acho que durante esses podcasts a gente pode falar assim, de alguns casos difíceis que a gente teve, que a gente conseguiu reverter. Com certeza. Como também algumas frustrações que a gente teve. E o privilégio de trabalhar com criança, né? Também. privilégio Você muito receber grande. aquele sorriso inocente, você receber uma fala inocente. Uma fala que uma paciente disse um dia desse. Eu não estou lembrada quem foi a paciente, mas que me marcou. Aí eu perguntei, você gosta de dormir? Lembra, uma paciente, com TEA, inclusive. Eu perguntei, você gosta de dormir? E ela disse, eu gosto de sonhar, tia. Eu achei tão profundo e lindo isso, né? E aí, assim, me tocou tem mesmo. Como não se apaixonar não tem por como. isso, Então, não tem assim, como. é um privilégio que a gente tem, E de quantas fato. pessoas não chegam pra gente e dizem, mas, nossa, vocês trabalham com a pediatria, isso é muito melhor do que trabalhar com um adulto como você. Muito melhor. Dá muito menos trabalho. Mas é isso, Lara, eu acho que foi bom, né? Foi ótimo. Prazer a gente começar, né? Dar esse pontapé inicial. Vitor, se a gente não cuidar, vai perder ele, dar crescer e para os palcos de televisão. Não, porque, nada, assim, esse extremamente desenrolado. Mas, assim, sejam muito bem-vindos, né? Ao nosso mundo crescer.
É um prazer ter vocês aqui conosco, né? Terminando esse primeiro episódio de tantos que virão e de muita coisa boa, Muita coisa boa. Eu espero que vocês continuem nos seguindo, sigam nas nossas redes sociais, né? O Instagram, @VictorSCruz e @LarissaGouveia Pediatria. E o do Crescere, @Grupo Crescere. @Grupo Crescere, que está aí na tela para vocês. Isso daí a gente não podia deixar de esquecer. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Não deixe de conferir os nossos próximos podcasts. Se você já está vendo esse podcast de uma forma um pouco mais antiga, já tem um tempinho que a gente colocou ele, vai ver os novos. Eu tenho certeza que pelo menos a gente vai ter um conhecimento e vai conseguir acrescentar um pouquinho mais aí para vocês. Um grande beijo, a todos, né? Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Muito bom, Victor. Se Deus quiser. Tchau, tchau.